Você já orou e nada mudou? Já confiou em Deus e mesmo assim a situação piorou? Já sentiu que se Jesus tivesse agido antes, o resultado seria diferente? Foi justamente essa sensação que Marta e Maria experimentaram. Elas amavam Jesus, acreditavam em Jesus e mesmo assim Lázaro morreu. Se essa palavra já está falando com você, continua comigo. Agora entenda uma coisa: a fé não nos impede de sofrer. A fé nos sustenta no sofrimento. E isso é uma coisa que precisa ser dita. Escuta o que houve com Marta e Maria no Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 1 a 6. Um tal de Lázaro tinha caído de cama. Ele era natural de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então, as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E aqui nós não estamos falando de uma família qualquer. Nós estamos falando de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos íntimos de Jesus. A palavra mesmo diz que Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o perfume e enxugado os pés dele com o cabelo. E no Evangelho de Lucas 10, 38, 42, Marta pede a Jesus que mande que Maria ajude nas tarefas domésticas. Mas Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte e que dela não seria tirada. E qual era essa melhor parte? Era sentar-se aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer, para ouvir os ensinamentos de Jesus. Marta estava errada? Não. O trabalho dela também era importante, mas cada coisa ao seu tempo. Jesus estava ali de passagem e Maria aproveitava quando Jesus passava pela casa dela para aprender o que Jesus tinha para ensinar. A casa de Marta, Maria e Lázaro era o lugar onde Jesus frequentemente hospedava toda vez que ele passava por Betânia. Ali era um ponto de parada. Ali Jesus tinha toda a liberdade. Ele tinha liberdade para descansar, para dormir, para se alimentar, para ensinar. Jesus ali, ele se sentia parte da família. E eles também já tinham acostumado com a presença de Jesus. Eles eram amigos. Tanto que a própria palavra diz que Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. E eles não tinham dúvida desse amor. Mas um dia Lázaro caiu de cama. E Marta mandou um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E a palavra diz que quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava.
Como assim? Jesus amava, mas ficou 2 dias? Veja bem, Jesus não se atrasou por falta de amor, ele demorou porque naquela demora havia um propósito. Mas Marta e Maria também tinham um propósito, que Jesus viesse a tempo de curar Lázaro. Percebe que o imediatismo de Marta traria cura para Lázaro, mas Jesus tinha algo maior. Jesus tinha a ressurreição para aquela família. Jesus havia dito aos discípulos que aquela doença não era para a morte, era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. O que Jesus está dizendo com essa resposta? Ele está dizendo que a morte não teria sua palavra final, mas que seria por meio dela que ele faria algo maior. Percebe que em tudo ali havia um propósito? Propósito para revelar quem era Jesus, propósito para manifestar o poder de Deus, propósito para fortalecer a fé dos discípulos e de todos que estavam ali, inclusive Marta, Maria e até o próprio Lázaro, que ainda seria ressuscitado. Jesus amava sim aquela família, mas mesmo assim não foi imediatamente como Marta queria. Jesus chega à casa delas e ressuscita Lázaro, que estava sepultado há 4 dias. Isso significa que a demora de Deus nunca foi atraso, sempre foi propósito. Agora entenda de uma vez por todas. Aquele que cuida de você não dorme. A verdade é que Deus trabalha mais no invisível do que no visível. É por isso que nós achamos que Ele demora. Mas se você está se sentindo sozinha, esquecida e acha que Deus está demorando, no final desse vídeo eu vou trazer um versículo que vai te dar todo o entendimento da ação de Deus. E você vai ver que Ele não demora. E você vai chegar à conclusão que Deus não esqueceu de você. Ele está te curando, Ele está te moldando, Ele está te fortalecendo. Você vai perceber que o tempo de espera não é um espaço vazio no meio do nada. É o tempo que te prepara para sustentar a bênção que Ele tem para você. Quando nós pedimos para Deus abrir uma porta, Ele nos prepara para passar por essa porta. E só Ele sabe o momento exato que nós estamos preparados para isso. O que você não pode fazer é desistir no processo, senão você não vai viver o propósito. Você está mesmo passando pela demora de Deus? Então escreva aí no comentário: Deus, eu confio e espero mesmo sem entender. Agora presta atenção. Você não está sozinha e nem está aqui por acaso. Está demorando, mas Deus ouviu a sua oração. Espera. Não deixa que o processo anule o seu propósito. Não é porque está demorando que a história acabou. Olha a história de Lázaro. Já faziam 4 dias que Lázaro estava sepultado quando Jesus chegou ao túmulo e pediu para tirar a pedra. Eu não sei quanto tempo faz que você sepultou uma esperança. Pode ser que você esteja agora até vivendo luto. Luto de alguma coisa que você esperava, mas não acredita mais que isso possa acontecer. Pode ser até que você tenha dito como Jesus no alto da cruz: tudo está consumado, tudo está acabado, tudo está perdido. Só que não. Quando nós oramos por uma graça, existe coisa que nós temos que fazer. Jesus realiza o impossível
impossível cabe a nós realizar. E a pergunta que fica é a seguinte: se Jesus veio ressuscitar Lázaro, ele mesmo não poderia tirar a pedra? Claro que sim. Mas Deus nos fez livre. Nós temos nosso livre-arbítrio. Tem coisa que nós decidimos tirar ou não da nossa vida, do nosso coração. E é sobre isso que Jesus está falando. Tirai a pedra, alivia o seu coração. Tirai a pedra. Você quer um milagre? Tirai a pedra da incredulidade, tirai a pedra da tristeza, tirai a pedra da mágoa, tirai a pedra do ressentimento. Tudo isso são pedras que precisam sair para que o impossível possa acontecer. Agora aprenda uma coisa: a glória de Deus só se torna visível aos olhos humanos quando não há mais questionamento e nem explicação. Jesus pede para tirarem a pedra e Marta questiona: Senhor, já fazem 4 dias. E com apenas uma resposta de Jesus, cai por terra toda a pedra que ainda existia no coração de Marta. Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Esse é o versículo que muda tudo. Eu acredito que nesse momento Marta entendeu que Jesus realmente não havia chegado atrasado. Foi ali que ela chegou à conclusão que Jesus chegou exatamente no momento da manifestação da glória de Deus. E é justamente isso que Deus quer que você entenda. Que a demora que te dói hoje é a mesma que vai revelar quem é Deus na sua vida de uma forma extraordinária, como foi na vida de Lázaro. Continua confiando, porque o relógio de Deus não falha. Ele apenas trabalha de uma forma que não cabe a nós entender, mas sim confiar. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu recebo. E se você gostou dessa mensagem, tem mais no próximo vídeo. Te espero lá. Que Deus abençoe e fortaleça a sua fé enquanto você espera.